Fala galera, professor Marlon mais uma vez. Espero que todos vocês estejam muito bem, vocês e seus familiares. Espero que estejam aí cumprindo fielmente aquilo que vem passado, aquilo que vem sendo passado pelas autoridades, pelos nossos governantes, pelos especialistas que quer ficar em casa, quer se resguardar, quer obedecer aí. Infelizmente não temos para onde correr. É horrível, péssimo, horroroso, é chato, mas é o mal necessário. Beleza, galera? Tranquilo? Então vamos lá, vamos para a nossa aula do primeiro bimestre. Perdão, do segundo bimestre, nossa primeira aula do segundo bimestre. E esse bimestre nós trabalharemos o handball. É isso mesmo, o handball. E aí, antes de a gente entrar no conteúdo propriamente dito, antes de chegar e falar sobre os fundamentos, de falar sobre regras, de falar sobre tática, movimentações, nós vamos falar um pouquinho, na aula de hoje vai ser sobre a história do handball. Professor, eu lembro alguma coisa, eu lembro algumas partes, e hoje a gente vai fazer uma abordagem aí profunda. Não, é uma abordagem superficial, porém a gente vai estar falando sobre alguns tópicos que é bastante assim, pertinente para poder realmente conhecer ou relembrar, quem ainda não viu, a história do handball. Como assim? O handball foi praticamente mutado, ele foi praticamente transformado de um esporte chamado Torball. Quando foi em 1919, um professor alemão chamado Karl Schürzen, professor, que pronúncia é essa horrível. Olha só, o nome dele é K, se escreve, vou tentar soletrar, hein? Karlschenz. Acho que é isso aí. Karl Schürzen, não sei como é que se pronuncia. É isso aí. Importante que vocês vão ver. E nos exercícios a gente vai estar falando aí, vou estar colocando para vocês bonitinho. Beleza? Eu não vou estar escrevendo porque como a câmera estou usando a frontal, então vai sair, se eu escrever aqui vai sair diferente, vai sair ao contrário, mas isso a gente vai estar vendo mais para frente, vou estar passando por vocês aí o nome dele exato. Mas enfim, isso aí a gente dá para poder pular. Então, o handball, ele foi transformado, ele foi assim foi criado em 1919, mas foi que do nada, eu vou criar aqui, pronto, acabou, não. Esse professor alemão, vou chamar ele de Karl, que eu acho que é menos difícil, ele adaptou o Torball, um esporte que já tinha, então ele trouxe para a realidade dele, tá bom? Então, assim como em diversas aulas, um professor pode adaptar conforme a realidade da turma, ou uma obra, uma construção, alguém pede, eu queria fazer isso, só que não tem tudo conforme queria, o pedreiro ou o profissional vai lá e faz uma adaptação conforme a realidade da pessoa. Enfim, o handball ele foi transformado, pegou esse professor alemão, ele pegou o Torball, ele adaptou, ele fez algumas transformações e aí foi criado o handball. Isso lá no ano de 1919, beleza? Lá na Alemanha, nesse ano, por esse professor que eu já falei o nome, não vou nem arriscar a falar mais uma vez, beleza? Então a gente já falou sobre o ano, a gente já falou sobre o criador, a gente já falou qual foi o local, que foi na Alemanha, a gente já falou como ele foi, como foi criado o handball, que foi através de uma adaptação ou de uma transformação de um outro esporte, de um outro jogo, melhor dizendo, que já existia há alguns anos.
Tem também um outro esporte também que era parecido ao handball, que também era parecido com o handball, que foi também sendo transformado ao longo dos anos. Beleza. E aí, essa modalidade foi criada, essa modalidade está aí para o povo alemão. E aí, como é que as pessoas foram conhecendo? Como é que esse novo esporte ele foi rompendo a fronteira da Alemanha? Esse professor, que eu já falei o nome dele, não vou falar de novo, ele era professor da faculdade de Berlim. Ele ministrava as suas aulas, ele ministrava no curso de Educação Física, e lá tinham diversos alunos de outras cidadanias, de outros países, outros povos. Ou seja, tinham pessoas de outros países que estavam estudando com esse professor, que outrora criou, em 1919 ele criou esse esporte. E aí, como ele estava dando aula, ele apresentou esse novo jogo, essa nova modalidade. Com isso, esses alunos de outros países foi conhecendo esse esporte, e ao término do curso, ao término do período, enfim, ao término do curso, foi levando esse novo esporte que aprendeu na faculdade para esses outros países. E dessa forma que o handball foi sendo propagado, foi sendo divulgado, enfim, foi sendo difundido, especialmente pela Europa. Beleza? Então essa foi a forma que o handball ele foi rompendo a fronteira, ou seja, todas as fronteiras, ou seja, países que eram fronteiras, que era fronteira com a Alemanha. Então foi através dessa forma, através das aulas ministradas pelo professor, por esse professor alemão Karl Schürzen. Acho que é assim que se fala mais uma vez. Então foi dessa forma. E também foi através de, vamos dizer assim, trabalhos, projetos, enfim, elaborados para poder estar enviando a outros países, apresentando essa nova modalidade. Então, foi essas duas formas que o handball foi sendo conhecido, foi sendo, melhor dizendo, divulgado em outros países. Beleza? Uma curiosidade que eu venho falar para vocês sobre o handball. Uma curiosidade é sobre a primeira partida internacional no jogo de handball. O jogo de handball, ele estava sendo jogado, obviamente, tanto na Alemanha quanto em outros países que estavam conhecendo esse novo jogo, essa nova modalidade. E aí, quando foi no ano de 1925, aconteceu o primeiro jogo internacional da modalidade. Esse primeiro jogo internacional da modalidade do handball aconteceu entre a Alemanha, o país onde foi criado essa modalidade, e a Áustria. Foi um jogo amistoso, foi o primeiro jogo, onde os alemães venceram a equipe austríaca pelo placar de 6-3. Professor, para que isso? Conforme eu disse, é apenas uma curiosidade. O esporte foi criado há 6 anos atrás, ou seja, em 1919. 6 anos depois, em 1925, teve a primeira partida, o primeiro jogo, o primeiro confronto internacional. Então, eu quis colocar, transferir essa curiosidade, literalmente, para poder passar essa informação para vocês. Nada que venha a ser absurdo, mas é bom a gente sempre estar falando algumas coisinhas diferentes. Já falamos sobre o início, já falamos sobre como foi sendo divulgado em outros países, propagado. Já falei sobre o primeiro jogo, a primeira partida internacional. Agora vamos falar com a estreia da modalidade do handball no maior evento esportivo, que é nos Jogos Olímpicos.
beleza? No ano de 1934, a modalidade ela foi oficializada, ela foi ali confirmada como esporte olímpico em 1934. Porém, em 1900, perdão, vamos lá. Em 1934 foi confirmado que nos próximos jogos o handball faria parte. E os próximos jogos aí foi em 1936, em casa, ou seja, onde foi criado o handball, que foi na Alemanha, na Olimpíada de Berlim. Então, em 1936 foi onde foi a estreia do handball nos Jogos Olímpicos, beleza? E 2 anos seguintes foi a estreia do handball na Copa do Mundo. Criou-se uma Copa do Mundo e aí a estreia também foi na Alemanha. Ou seja, o país aonde criou o handball teve a sua primeira participação tanto nos Jogos Olímpicos quanto na Copa do Mundo, ou seja, Campeonato Mundial, dentro de casa, na própria Alemanha. Beleza? Já falamos sobre isso. Vamos lá. Só para poder já fazer um parênteses aí, essas duas competições, galera, são as principais competições entre seleções. Beleza? É a Copa do Mundo? É a Copa do Mundo? Sim. É a Olimpíada? Sim. Vocês podem botar o Campeonato Europeu de Handball? Sim. Então essas são as 3 competições principais entre seleções, beleza? Jogos Olímpicos, Copa do Mundo e Campeonato Europeu. Vamos lá, galera. Agora, para a gente estar encerrando essa parte, esse conteúdo teórico, essa parte teórica de hoje sobre a história do handball. Foi lá criada em 1919 e as entidades, enfim, que controlam as regras, enfim, do handball é a Federação Internacional de Handball, beleza? Que controla o futebol, o handball no mundo todo, é a Federação Internacional de Handball, beleza? Aqui no nosso país, a entidade que controla aí, que é submissa à Federação Internacional de Handball, é a Confederação Brasileira de Handball, tá? É a CBHB, Confederação Brasileira de Handball. Então, galera, essa foi a nossa aula de hoje, aula sobre a história do handball, tá bom? A gente fez uma abordagem, conforme eu disse, não é nada profundo, mas tiveram aí diversos conteúdos que foram abordados. Por exemplo, quando, onde e por quem o handball foi criado, como que surgiu, como que esse criador, como que esse professor, ele criou o handball. A gente viu que foi uma adaptação de outro jogo que já existia. Falamos sobre como o esporte foi propagado, como ele foi difundido para outros países. Falamos sobre a curiosidade ali, quando que foi a primeira partida internacional de handball. Falamos sobre qual foi esse confronto que foi que foi entre a Alemanha e a Áustria, que a equipe alemã ganhou de 6-3. Falei sobre a estreia do handball nos Jogos Olímpicos e no Campeonato Mundial. Nos Jogos Olímpicos foi em 1936, no Campeonato Mundial foi em 1938. Falei sobre as principais competições entre seleções, que são os Jogos Olímpicos, o Campeonato Mundial, a Copa do Mundo, tanto faz.
e o Campeonato Europeu, entre seleções, e sobre as entidades que regem, que controlam as regras, enfim, as normas do handball, que é a Federação Internacional de Handball, que se você olhar aí na internet procurar, vocês vão achar IHF, mas é uma forma aí, é a sigla já da forma inglesa de se pronunciar, tá bom? Mas é a Federação Internacional de Handball. Galera, essa foi a nossa aula de hoje. Espero que tenha sido claro, espero que tenha sido que possa ter sido esclarecido para você, não tenha deixado nenhum tipo de dúvida, qualquer tipo de dúvida, mas qualquer coisa é só falar, é só chamar, é só perguntar. Galera, um grande abraço, até semana que vem.